Agora, no Metrópolis. É um registro histórico, né? Porque você guarda imagens aí que nunca mais serão vistas, né? Eu acho que hoje eu tenho mais ou menos umas de 10 a 12 mil imagens. Mais da metade não existe mais, com certeza. Então é um registro histórico. É uma arma muito forte porque ela trabalha com imagem. A imagem é uma linguagem direta, você não tem que parar para ler, você não tem que parar para escutar. Você viu, já entrou na sua mente, inconscientemente a mensagem vai entrar. Fui chamado para Portugal, percebi que o mapa de Portugal era um retângulo. E aí eu vi que Portugal não tinha 4 esquinas e aquela coisa clássica de 4 cantos. E aí, por causa desse trabalho do canto, eu comecei a pensar em centro, um rebatimento desse trabalho. Eu percebi que o centro era São Paulo, eu vi que ia fazer um trabalho em São Paulo. Olá, boa noite, ou axé, para quem é de axé. O Metrópolis de hoje começa nas ruas com o trabalho do fotógrafo Ricardo Zapski, que passou os últimos 8 anos clicando grafites espalhados pelos muros de São Paulo. Foram mais de 10 mil registros. Uma seleção das melhores fotos se transformou num livro com 30, ou melhor, com 130 imagens, um verdadeiro raio-x do trabalho de 89 grafiteiros e artistas de rua da capital paulista. Como é que começou esse processo todo, essa ideia de registrar todos esses grafites aqui de São Paulo? Esse processo começou, na verdade, como uma diversão, como uma distração. A maioria das fotos são de dentro do carro. Eu tiro muita foto dentro do carro e o trânsito é muito chato, né? Muitas vezes eu passava num caminho, eu via um grafite bacana, na semana seguinte não estava mais lá. Foram apagados? Foram apagados. Eu falei, pô, é uma arte, é uma coisa bacana, é uma arte espontânea. Eu falei, eu tenho que registrar isso daí. E a gente está aqui no Beco do Batman, que tem aí esse aglomerado grande, né, dos grafites. Você tem vários trabalhos aqui registrados, né? Também, nesse sentido também dos que já foram apagados. Sim, por exemplo, aqui tem o Batman. Há pouco tempo atrás ele não tinha esse grafite embaixo dele, ele era a figura inteira. Então no livro, por exemplo, tem a figura inteira. E então, aqui ele já tem uma intervenção. Ele já tem uma intervenção. É um registro histórico, né? Porque você guarda imagens aí que nunca mais serão vistas, né? Eu acho que hoje eu tenho mais ou menos umas de 10 a 12 mil imagens. Mais da metade não existe mais, com certeza. Já foram apagadas. Tem, por exemplo, um muro ali na Avenida Sumaré, que eu passo com frequência. Esse muro eu tenho mais ou menos de 7 a 8 grafites diferentes no mesmo muro, no mesmo lugar. Então é um registro histórico. Então a gente vai dar uma olhada agora em alguns grafites a mais aqui da região. Vamos lá? Tá bom? Vamos lá. Essa daqui é a Sinhá. Ela é bem conhecida, tá ali, ó. Ela assina, muitos não assinam. Isso daqui provavelmente é um muro que ela tem autorização. Então muitos fazem num muro que não tem autorização, então eles ficam com medo de assinar. Olha, esse grafite aqui é um que eu acho bem bacana. Muitos grafites eles traduzem o dia a dia, né, das pessoas de certa forma. O grafiteiro ele leva uma mensagem, né? Então isso daqui para mim é uma mensagem de felicidade, de alegria. A gente vê, é difícil a gente ver isso na cidade, a gente vê mais tristeza, mais dor, né? Sim. E isso daqui me traz, assim, é uma coisa muito bacana de eu estar fotografando.
E na próxima sexta-feira, dia 22, estreia em 9 estados brasileiros o filme Cidade Cinza, que também tem o grafite paulistano como tema e que não foge numa discussão quente. Como é que o poder público entende esse bem cultural da cidade? Como uma arte que é efêmera na sua raiz, quer ter vida longa e não ser apagada. Nomes que são referências no grafite, como os Gêmeos, Nunca, Nina, o Finoc, dão opinião e mostram sua arte no documentário. Os diretores do filme Cidade Cinza, Marcelo Mesquita e o Guilherme Valiengo, são os nossos convidados de hoje. Tudo bem? Boa noite para vocês. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Vocês fizeram esse documentário em quanto tempo? 6 anos? Foi isso? 7 anos. Agora vão fazer 7 anos. 7 anos. E a história do Cidade Limpa, né? Que foi uma medida da Prefeitura de São Paulo, que retirou todos os outdoors da rua e começou a pintar de cinza os muros da cidade. Já existia quando vocês começaram com essa história? Na verdade, não, né? A gente começou com a ideia de fazer um filme sobre a cena, aí achamos a cena grande demais, caímos para uma turma, que é a turma que está no nosso filme, que são os Gêmeos, o Nunca, a Nina, o Izzy, o Finoc. E o Zé Fix. O Zé Fix. E a partir do momento que a gente começou o registro, eles começaram a viajar. A gente ficou sem ter muito o que fazer, né? Eu e o Gui ficamos meio perdidos com a câmera em São Paulo, a gente não podia ir para fora, não tinha tanto recurso. E aí o Kassab começou a apagar os grafites, então a gente pensou, bom, se a gente não tem os caras que pintam, a gente tem os caras que apagam. E entramos dentro dessa combizinha que viajava pela cidade, parava na frente de alguns muros e escolhia o que deveria ou não ser apagado. Então, a gente descobriu os curadores das ruas de São Paulo. A gente separou um trechinho do trailer para o pessoal dar uma olhadinha em casa. Vejam aí. Estava de carro passando e viu apagado. Acho que foi bem na hora que eles terminaram de apagar, a gente passou e viu. Você acha? Tem uns que é bonito. Então, aí nada apaga não, só apaga só o feio mesmo. Meu, a gente já é muito pobre de cultura pra apagar a cultura que tem na rua. Eles vão pichando e vão cobrir, São Paulo não merece o que o grafite tem de melhor. Assim. E a cidade desperdiça, tá ligado? Os caras apagam. No começo ele fala, e é um dos Gêmeos falando, sobre esse grande painel que, para quem não é de São Paulo, é perto de uma avenida muito, muito movimentada, que é a 23 de Maio, é um acesso, e foi apagado por erro da prefeitura e teve toda uma mobilização da imprensa. E vocês, no filme, retratam bem essas discussões que aconteciam na cidade. Agora, o grafite é efêmero. Por que os grafiteiros brigam tanto para que não seja apagado? Hein? Eu acho que é uma questão, tem a questão de ele ser efêmero, é claro, ele se desgasta com o tempo, mas ele está ali. A partir do momento que você apaga, você está colocando um cala-boca, né? Você está censurando um movimento que está se expressando pela cidade. Então, acho que são duas coisas bem diferentes. O que eles não querem é esse cala-boca, é ficar quieto, eles querem falar. Acho que todo grafite é uma voz na cidade, independente da sua estética, se é uma colagem, um grafite, se é picho, se é um lambe-lambe, se é um stencil, ele está dizendo algo, ele está se manifestando contra ou a favor, ele está travando um diálogo com uma sociedade que, de certa forma, não está tendo um diálogo diariamente, né? Então, eu acho que essa que é a diferença e por isso que eles ficam, com toda razão, chateados, para não dizer... E gasta-se muito dinheiro, né, com algo que não é um problema da cidade. Né? A gente tem outros problemas do que apagar grafite não é um problema. Grafite não é um problema para a nossa cidade. Então, educação é um problema, transporte é um problema, saúde é um problema. E gasta-se muito dinheiro para apagar esse painel. Nem imagino quanto... Eles estão apagando o trabalho de um monte de gente, mas dentro dessa turma que eles estão apagando, você tem artistas como Gêmeos, o Nunca, os personagens do nosso filme, por exemplo, eles fazem exposição no mundo inteiro. Claro. Eles têm tapete vermelho na Europa, nos Estados Unidos. É a história da cidade e assim, a história de muitos outros grafiteiros que foram apagados e estão sendo apagados ainda, né? O grafite de São Paulo é um grafite muito reconhecido, os nomes de São Paulo são reconhecidos, inclusive internacionalmente. A característica da cidade, ela ser uma cidade tão caótica e tão fria e às vezes tão feia, vocês acham que ajudaram a forjar esse estilo do grafite em São Paulo? Muito. É insumo, né? É matéria-prima para eles. Porque eles bebem do caos, eles bebem do desequilíbrio,
dessa cidade que é muito verticalizada, né? Muito parede. Por que só em São Paulo Por que São Paulo tem uma cena tão forte? Não é que só em São Paulo, mas por que aqui eles colocam como a capital do grafite? Por que tem tanto? Em vez de a gente só ficar olhando, se questionar um pouquinho por que tem tanta gente na rua tentando dizer alguma coisa, você começa a entender melhor a cidade. A cidade, ela acaba tendo esses caras como um resultado, né? São filhos da cidade. Você não tem a mesma cena no Rio, em Salvador, ou em Recife, ou em outros lugares no mundo. Então, eu acho que a cidade contribui para que a cena exista com essa força. E o fato da prefeitura estar tentando controlar, eu acho que é impossível. Pois é, o grafite em São Paulo hoje, ele dá uma identidade para a cidade, né? Ele faz parte da identidade da cidade, não? Virou uma atração turística, tanto para pessoas que apreciam o grafite, quanto para grafiteiros de fora do país, vêm para cá e ficam maravilhados, né? Com o pintar na cidade, a quantidade de espaços, o pintar durante o dia. É um ativo, né? A gente brinca até que... É o paraíso. O carioca tem a praia, tem o Cristo, a gente tem o quê? Tem o grafite perto da sua casa, que você adora, tem o Beco da Vila, que nem eles estavam colocando, tem esse mural da 23, esses são os nossos ativos, né? Existem poucos espaços públicos, de fato, em São Paulo. Se você for parar para ver, todo mundo vai do trabalho para o carro, do carro para casa e fica nesse sisteminha, você não anda pela cidade, né? As calçadas são irregulares, é tudo... Então, acho que o grafite compõe um pouco isso, traz um pouco de alegria, de fato, e tenta travar um diálogo que há muito tempo eles estão travando. E se você for parar para entender o que aconteceu hoje, ou no início desse ano, né, com as manifestações, existe uma semelhança aí muito clara, em um momento muito oportuno. Para a gente discutir isso. Exato. Bom, essa questão mesmo dos grafites sendo apagados, ou o poder público tentando, de alguma forma ali, delimitar onde pode grafite, onde não pode grafite, não acontece só na cidade de São Paulo, né? A gente tem um exemplo que aconteceu em Nova York, de um local que é um marco. A gente tem algumas fotos para você dar uma olhada em casa. É um marco, é um prédio que é um prédio abandonado e que vai ser demolido, só que ele virou como uma referência para o grafite da cidade. Tem mais de 1.500 trabalhos e esse prédio amanheceu assim, pichado... pichado não, ó o ato falho. Todo branco. E provocou muitas reações das pessoas. As pessoas justamente ali falavam, por que apagaram esse grafite? Vocês sabem como as cidades, outras cidades do mundo lidam com essa questão? Nova York tem um programa parecido com São Paulo, não tem? Acho que toda cidade ela tenta controlar ou, de certa forma, criar um equilíbrio para que esse movimento aconteça nas ruas. E à medida que vai, por exemplo, São Paulo teve uma gestão da Erundina, que apoiava o grafite, da Marta, que apoiou, o Kassab derrubou, e agora o Haddad, por exemplo, está num equilíbrio, tentando dialogar, enfim. Toda cidade, acho que, dependendo da sua gestão, ela tenta regrar, mas é impossível você regrar, né, algo como o grafite, o que está na rua. E o exemplo do que aconteceu agora é super claro, você vai lá, apaga, o pessoal vai se revoltar. Isso acontece em todos os lugares. Agora, existem lugares, por exemplo, o Gui colocou, muito bem colocado, que em São Paulo você tem uma liberdade para se pintar durante o dia que você não tem em lugar nenhum. E curiosamente, isso no documentário, eles falam um pouco disso, É diferente, né? Ao redor do mundo, porque é uma coisa que eles apagam, proibida, né? A polícia vem... Antes de você terminar seu desenho e vai te tirar dali. Tem que fazer à noite, é uma coisa que é visto como uma coisa mais criminosa, assim. E eu acho que isso que você falou, o que aconteceu em Nova York é a mesma coisa que aconteceu com o mural aqui na alça de acesso da 23 de maio. Quem passava todo dia, o mural que foi feito em 2002, a primeira versão dele, todo mundo que passa e de repente um dia você vê apagado, você vê o quão importante é para as pessoas que vivem nessa cidade, sabe? O pouco de cor que a gente tem é apagado. Então, assim, o negócio bate com força, assim, é um tapa na cara. O Easy diz um negócio muito legal, que ele fala assim, olha, a gente até aceita que apaguem os grafites na cidade, desde que a cidade ofereça. Ofereça segurança, ofereça transporte, ofereça saúde, ofereça educação. Se a cidade, de certa forma, for uma cidade verdadeira para o pessoal, ok, aí vocês querem apagar, aí já são outros 500. Agora, uma vez que você não tem nada disso, a gente vai para a rua e apagar é um absurdo, ou seja... Vamos parar de apagar, investir esses recursos em outras questões e valorizar o trabalho dessa galera que, de certa forma, é um ativo para a cidade.
Isso varia de cidade para cidade, né? Voltando à sua pergunta inicial, acho que Berlim é de um jeito, Montreal é de outro, Nova York é de outro, mas todo mundo tem esse conflito de entender, de hora valorizar mais, hora menos. E quem pinta não vai parar de pintar nunca. Pode ter qualquer história, Nunca, mas quem vai pintar sempre. e isso a gente vê um pouco no documentário, vê bastante no documentário. Boa estreia para vocês do filme. Valeu. 9 cidades, 9 estados, é bom, hein? A programação vai sair no Facebook do filme, né, no Cidade Cinza, é só procurar lá e começar a seguir. E vai estrear agora na sexta-feira, dia 22, por favor. A gente convida aí o pessoal de casa a divulgar e incentivar a galera aí no cinema para valorizar o cine independente e esse filme que foram 7 anos de luta aí. Espero que gostem. Muito bem, e o filme é muito legal mesmo. O Metrópolis de amanhã a gente vai mostrar a abertura da exposição A Nova Mão Afro-Brasileira no Museu Afro-Brasil. O evento teve a participação do sambista Riachão, que, aliás, lança seu novo disco aqui em São Paulo na sexta-feira no Sesc Pompeia. Então fique com o Riachão e a gente volta depois do intervalo com 2 novas exposições de Nelson Félix. Até já. Pela primeira vez que eu cheguei em São Paulo da Garoa, pela primeira vez que eu cheguei, gostei, constatei que a terra é boa. Um artista que trabalha em escala planetária. Quem disse isso sobre o carioca Nelson Félix foi o crítico de artes Rodrigo Naves. E, de fato, Nelson cria e produz a partir de coordenadas que podem levá-lo a qualquer ponto do planeta. Foi assim que ele chegou a São Paulo, onde acaba de inaugurar não uma, mas 2 exposições. Escultor e desenhista, Nelson Félix cria de forma nada usual. Há mais de 20 anos, produz a partir de coordenadas geográficas, fator que determina o local onde irá desenvolver a obra. Eu comecei a ver que a coordenada, para mim, poderia se tornar até um estilo também. O novo trabalho de Nelson Félix nasceu da constatação de que a cidade de São Paulo se encontra a uma mesma distância e sobre uma linha imaginária que liga 2 pequenas ilhas. A ilha de Ascensión, no Atlântico, e o arquipélago de Juan Fernández, no Pacífico. Fui chamado para Portugal, eu percebi que o mapa de Portugal era um retângulo, e aí eu vi que Portugal não tinha 4 esquinas, e aquela coisa clássica de 4 cantos. E aí, por causa desse trabalho do canto, eu comecei a pensar em centro, um rebatimento desse trabalho. Eu percebi que o centro era São Paulo, eu vi que ia fazer um trabalho em São Paulo. Para que partilhemos dessa experiência, Nelson Félix montou 2 exposições. Numa, ele exibe o processo. Noutra, o resultado. Elas se complementam. É o mesmo trabalho. No Instituto Tomiotaki, verso Meu Ouro Deixo Aqui, estão 150 desenhos, que representam uma 10ª parte do que ele produziu durante o processo criativo. Quando eu entro nesses projetos, eu desenho compulsivamente. A gente tinha uma pré-seleção, que eu acho que deram uns 300, e depois fizemos uma segunda seleção. Aqui eu acho que tem 140 e poucos. Na Galeria Milan, como o próprio Nelson Félix define, está a solidificação de todo esse pensar. Na Milan é o trabalho finalizado. O Nelson trabalha numa escala quase planetária, essa relação São Paulo com essas 2 ilhas e tal, que teria um pouco a ver com essa coisa da land art, dessa arte que intervém na natureza, mas que teriam uma espécie de brandura, de suavidade, que escapa muito do que os americanos fazem, que envolve grandes movimentos de terra ou a introdução de uma série de para-raios, quilômetros de extensão. Essa suavidade, essa maior leveza mesmo, eu acho que dá uma espécie de realce à natureza. Essa eu acho que é uma das questões fortes e que diferenciam o trabalho do Nelson em relação ao resto da produção contemporânea. Há muitos anos eu moro sozinho, fora da região do Rio de Janeiro. E a cidade de solidão te dá muita concentração e você vai gerando muito pensamento, né? E afinando esses pensamentos. Então as coisas acontecem assim. É uma reflexão onde abstrata, né? Ela não é discursiva, não é uma palavra atrás da outra, ela é gráfica. E é um outro princípio de inteligência, né?
fiquei super contente, que há muito tempo que eu não fazia, tem 9 anos que eu não faço nada em São Paulo. Um projeto que funciona em 9 bairros da periferia de São Paulo com atividades culturais e shows. Hoje, por exemplo, teve Zezé Mota e Dona Ivone Lara. Olha que beleza. Por isso é bom ficar sempre de olho na programação das fábricas de cultura. A gente foi conhecer uma delas. Dança, teatro, música, circo e literatura. Estrutura e espaço não faltam para oferecer oficinas culturais e atividades artísticas. O público-alvo? Crianças e jovens entre 8 e 21 anos. Nós chamamos de ateliês de criação, oficinas que vão desde literatura, multimeios, que é foto e vídeo. Na parte de música tem violão, tem sopros, tem percussão, tem canto coral, tem teatro, tem dança, capoeira. A gente aproveita mais a biblioteca, né? E as crianças, parte de música, né? Mas o espaço é muito bom, muito legal. Uma forma de atrair a criançada, a molecada, vai ser sempre bom para nós. Fazem parte do programa duas frentes. Uma é essa artístico-pedagógica e a outra é o Fábrica Aberta, que é um programa de difusão cultural. Peças de teatro, espetáculos de dança e shows fazem parte da programação aos finais de semana. A proposta é dar espaço para o artista local. Oportunidade para todo mundo que está começando a cantar agora, a fazer o seu talento, certo? E também trazer artistas de destaque, promovendo essa integração. As fábricas de cultura recebem também vários festivais de grupos como a Cooperifa, que há 12 anos leva a cultura para as periferias. Olha, a Cooperifa surgiu por falta de espaços como esse. A Cooperifa é num bar porque não existia uma fábrica de cultura, né? Que ótimo que o Estado tá certo em ceder esse espaço para a gente, porque a gente está fazendo cultura, aqui é um lugar de cultura. A gente está muito feliz de ter esse espaço aqui na cidade de São Paulo, principalmente no Jardim São Luís, né? Além do Jardim São Luís, outros 8 bairros têm unidades das fábricas de cultura. Capão Redondo, também na Zona Sul, Jaçanã e Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte, Parque do Belém, Cidade Tiradentes, Itaim Paulista, Sapopemba e Vila Curuçá, na Zona Leste. Mais uma está a caminho. A 10ª fábrica de cultura será na Vila Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. Muito bom, porque é um bom entretenimento para todo mundo, né? Muito tempo que a gente pode ficar na rua, eu prefiro ficar aqui. E aí, já tem programa para amanhã? A cantora Nausete mostra as canções do seu novo álbum, Embalar. Não é uma boa dica? Ela esteve até no Metrópolis falando desse novo trabalho. Então anota aí. E o Metrópolis volta depois do intervalo. Mãe, vou me juntar com a Lisete, mudar pra sua kitnet, ali no bairro do Limão. Então, nós duas, ouvindo disco na vitrola, de Charles Mingus a Cartola, do jeito que você falou, mamãe. Mãe, 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 mãe. Uma dupla de músicos que vem de gêneros muito distintos, o jazz e o punk. Billie Joy Armstrong, vocalista do Green Day, e Norah Jones acabam de gravar um disco em parceria. Que inusitado, né? Mas surpreendente é o repertório, todo composto de versões de canções da música folclórica americana. Foreverly tem previsão de lançamento para a semana que vem, mas eles já colocaram alguns vídeos das músicas na internet. E o Metrópolis de hoje encerra com um trecho do mais novo clipe deles. Aproveite aí. Boa noite para você e até amanhã. In a vine-covered shack in the mountains,
that silver-haired daddy of mine. If I could recall the heartaches, dear old daddy, I caused you to bear. If I could erase those lines from your face and break